Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. O desafio que nós temos nesta semana é refletirmos sobre o privilégio e a responsabilidade da nossa atuação como igreja, como cristãos. Eu me lembro das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registradas por João no seu Evangelho, capítulo número 15, versículo 16, que fala do propósito da eleição da igreja. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu lhe vulo conceda. Bem, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo descreve claramente que o propósito dele ter escolhido pessoas para serem parte da sua igreja é ser glorificado no meio dessas pessoas, através da vida delas, para que nós venhamos a dar frutos que glorificam a Deus. As palavras de Cristo também, no Sermão do Monte, no início, diz que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens a fim de que glorifiquem ao Senhor, conforme nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, nos diz claramente isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É dentro desse propósito que Deus chamou pessoas. A Bíblia vai associar a eleição não à salvação. Não é? A salvação é uma espécie de efeito colateral ou presente da graça de Deus para aqueles que Ele chamou para serem instrumentos da sua glória, ou instrumentos para manifestação da glória da sua graça. A Bíblia vai dizer que nós somos eleitos para a salvação, mas vai dizer que nós somos eleitos para o louvor da glória da sua graça, acima de tudo. Nós percebemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, exatamente esta ideia. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Aí o texto continua no versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, o propósito do Senhor, acima de tudo na nossa vida, o propósito teleológico, ou seja, o propósito de finalidade, a razão final é que nós venhamos a glorificá-lo. Ao manifestarmos na nossa vida as evidências da presença do Senhor, as evidências da graça transformadora do Senhor. E para que este propósito final de Deus ser glorificado numa vida que o honra, numa vida que reflita quem Ele é, que nós somos chamados para dar frutos. A forma concreta é trazer ou executar em nossa vida a conformação à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo vai falar escrevendo aos Romanos. Eu já falei aqui em mais de uma vez que esta é a prioridade número 1 de Deus na vida do seu povo. Porque nos diz, porquanto aos capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito, portanto, bíblico é que nós venhamos a glorificar a Deus à medida que nós expressamos essa semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o paradigma. O Senhor Jesus Cristo encarnado, vivendo a sua humanidade aqui, vive a humanidade perfeita. Nesse sentido, ele é modelo, ao ponto de Paulo, falando sobre a encarnação, chega mesmo a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O que nós percebemos claramente é que Cristo é o modelo para a glorificação do Senhor. Nós temos em Cristo esse modelo, o que deve fazer com que nós atentemos bem para as suas palavras, porque toda a instrução bíblica visa que nós conheçamos o Senhor e o glorifiquemos na vida. Estes escritos estão por toda a Escritura, não é? Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele vem a dizer no final do capítulo 3, palavras que mostram o propósito da Escritura como esse propósito santificador. E são precisamente estas: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Perfeito aqui não significa definitivamente sem pecado, mas maduro, apropriado, cumprindo a vocação para a qual ele foi chamado, para a qual nós somos chamados, que é a vocação de vivermos para a glória do Senhor, expressando a imagem de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, nós lemos a referência que ele faz do motivo de gratidão pelos crentes daquela cidade. Versículos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas expressões são comuns em Paulo e demonstram os frutos eternos da graça de Deus na vida de pecadores como nós. Não é? Fé, esperança e amor. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que tudo haverá de permanecer, mas permanecerão a fé, a esperança e o amor. E Paulo descreve aqui dizendo uma fé que seja operante, não pode ser só um conteúdo teológico, num debate ou num conhecimento intelectual. Um amor que seja abnegado, que nos leve a nos dedicarmos a outras pessoas, a cuidarmos de outras pessoas. E uma esperança firme, ou seja, uma vida pautada na convicção do que Deus tem reservado para nós, aquilo que o Senhor separou. O Senhor Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério, chama alguns pecadores, chama algumas pessoas para segui-lo naquelas palavras clássicas que nós conhecemos bem e que diz assim, registrado por Mateus no capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês não são passivos, vocês não estarão nesse projeto de vida cristã só para receber bênção, ter a oração respondida e assim ser feliz e ir para o céu. Não. Eu tenho um trabalho para vocês, eu tenho uma utilidade, eu tenho uma instrumentalidade, eu tenho um projeto glorioso. Nos próximos dias nós vamos ver como as palavras finais de Cristo, as comissões, elas foram dirigidas à igreja e devem nortear a nossa vocação de trabalho, vocação de testemunho na vida da igreja, que será o tema geral desta semana. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças por este momento. Pedimos que tu nos abençoes segundo a tua graça, para que cresçamos no teu conhecimento e serviço. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Até amanhã.